Olá, eu sou Dom Benedetto, sejam bem-vindos ao canal. Eu sempre gosto de lembrar das pessoas mais antigas da minha cidade de Juazeiro, com as quais eu convivi, eu tive uma aproximação. E dessas pessoas eu lembro pelas suas histórias e pelo respeito que eu tinha por elas. Primeira, eu quero lembrar de minha mãe. Minha mãe era uma parteira, minha mãe era rezadeira, conhecia bastante sobre chás, remédios naturais e ajudou muita gente e nunca cobrou nada de ninguém, porque ela dizia que o dom que Deus dá é para ser distribuído, socializado. Também eu quero lembrar de seu Carneiro, era um cabo da polícia, ex-combatente das Volantes, que combateu o capitão Virgulino, era um rezador de primeira. O que seu Carneiro não resolvesse, ninguém mais resolvia. Ele sempre gostava de contar aquelas histórias sobre o cangaço, né? Aí uma vez ele estava falando assim, que estavam numa patrulha da Volante e subiram numa árvore quando viram um grupo, que seria um grupo de Lampião. E ficaram numa árvore bem alta e os caras embaixo, né? Aí quando alguém falou assim, né? Isso ele contando, mas era uma piada que ele fazia, né? Alguém começou a falar: na Volante toda, eu não tenho medo de macaco nenhum. Eu só tenho medo do Cabo Carneiro. Entendeu? Ele falava isso dando risada. Lógico que era piada, né? Mas ele também falava sério a respeito de Lampião. Pois ele tinha credibilidade para falar, pois ele combateu o grupo de Lampião. Segundo ele, Lampião era muito inteligente. Que era uma pena aquele homem não ter sido aproveitado pelo Brasil para defender as cores do Brasil, até mesmo na Segunda Guerra Mundial, pois era muito inteligente, era um combatente de respeito, era um guerrilheiro de respeito, e era um improvisador. E muita gente não sabe que Lampião ele era compositor, ele era músico, ele era armeiro, ele era costureiro, artesão, vaqueiro, almocreve, enfim. Virgulino não nasceu Lampião. Quem transformou Virgulino em Lampião foram as injustiças dos coronéis do Estado. Então, o seu Carneiro, apesar de estar do outro lado, ser das Volantes, combatendo Lampião, ele tinha esse respeito pelo capitão Virgulino. Outro que eu gostaria de lembrar era do senhor Pedro Antônio, que era motorista das Volantes, pois assim que as Volantes passaram a ter carro, ficou mais difícil para os cangaceiros, já que os cangaceiros andavam a pé. Isso foi restringindo mais a área de ação dos cangaceiros. E seu Pedro Antônio, ele era motorista das Volantes. Tinha também em Juazeiro um personagem muito conhecido, que ele fazia a travessia de Juazeiro para Petrolina antes da construção da ponte Presidente Dutra. Era o senhor Joaquim Paqueteiro. Eu já conheci o senhor Joaquim, ele já na fase idosa, já não trabalhava mais. Mas antes da construção da ponte Presidente Dutra, ele fazia a travessia das pessoas entre Juazeiro e Petrolina. Inclusive, quando mamãe estudou em Petrolina durante algum tempo, ele era quem atravessava a mamãe, na juventude dela, entre Juazeiro e Petrolina, e vice-versa. Seu Joaquim, ele era marido de Dona Maria, pai de Elias, avô do meu colega de escola Vandinho, e pai do meu saudoso amigo Betinho, que eram pessoas ali maravilhosas, pessoas muito boas, essas pessoas que descendiam do seu Joaquim Paqueteiro.
Então, minha gente, tem muita gente boa em Juazeiro, porque na verdade, aquelas pessoas que se acham da elite, o que eu chamo de os rastaqueras, né? Os tartufos, os hipócritas, os rastaqueras, eles só falam dos doutores. Na minha terra mesmo, todo mundo é amigo de doutor. Porque o Brasil é o país dos doutores, né? Eu era mais amigo das pessoas do povo, das pessoas que realmente conduziam o desenvolvimento da nossa cidade. E até brincava, né? Uma vez um colega meu falou assim para mim: ah, eu sou amigo do doutor fulano de tal, eu sou amigo da doutora fulano de tal. Aí eu, quando eu ia estudar lá no Circo Operário, sempre eu ficava sentado ali, ó, ao lado, no lado direito da igreja Catedral Nossa Senhora das Grotas. De frente ali a antiga SEMEC e a casa do doutor Humberto. E toda vez que eu ficava ali esperando a sineta do colégio tocar, o colégio ficava ao lado da casa do bispo. Eu ficava ali, eu entrava na igreja, eu ficava ali, assim, adorando, conversando São Benedito, Nossa Senhora, São José. Aí quando o meu amigo falava assim: ah, eu sou amigo do doutor fulano de tal, eu sou amigo da doutora fulano de tal, eu dizia assim: rapaz, depois os meus amigos são melhores do que eu sei, porque os meus amigos são da pesada, viu? E quem são seus amigos? Aí eu falava: Nossa Senhora, Jesus, São Benedito, São José, e por aí vai, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal. Valeu!